Fala, galera da Rubro News, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo, né? Acho que, como é sabedor, né, o Flamengo vem monitorando, o Flamengo vem procurando reforços para o setor do meio-campo, também para o setor do ataque pelo lado direito. Mas temos uma novidade, né? O Flamengo, a gente já vinha falando há algum tempo, procura. Aliás, o Flamengo procura já há muito tempo e essa diretoria não consegue, entregar aos treinadores, à própria torcida, um meia ofensivo, né? E o Flamengo continua, assim, analisando o mercado, meio que sigilosamente, mas a gente consegue trabalhar, consegue descobrir algumas situações. E repito, o Flamengo, sim, está no mercado à procura de um meia e atuando no futebol brasileiro. Antes de começar esse conteúdo, só peço para você deixar o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva aqui na Rubro News, né? Ajuda muito, né? Espalhe nosso link aí, nosso grupo, nosso vídeo, perdão, e os nossos conteúdos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. É muito importante. Vamos fazer cada vez mais viralizar os conteúdos aqui do Júlio Miguel Neto. Então se inscreva na Rubro News, deixe seu like e, obviamente, acione o sino de notificação do YouTube para que, quando a gente estiver ao vivo ou com algum conteúdo ou nossa grade de programação estiver no ar, vocês serem notificados. Pelo menos essa é a tendência. Então se inscreva, não deixem de se inscrever na Rubro News, deixe o seu like, que ajuda muito e fortalece muito o nosso crescimento. Então, o Flamengo, segundo a Raíza Simplício, né, a notícia de ontem foi que o Flamengo realizou uma consulta pelo volante uruguaio Fabrício Dias, que atua no Liverpool do Uruguai, e teve como resposta que não negociará por menos de 6 milhões de dólares. Né? Não houve ainda nenhuma proposta oficial, segundo a jornalista. Além do Flamengo, Corinthians, Inter e Palmeiras também monitoram a situação do atleta, que foi destaque no Sul-Americano Sub-20 da categoria. Né? Então, o Fabrício Dias, uruguaio, estaria sendo monitorado. Essa informação também foi passada um pouco atrás de um jornalista acostumado, né, especializado no mercado sul-americano, e também pelo Bruno Lemos, lá da S1 Live. Então o Flamengo está monitorando. O que a gente sabe é que tem um atacante pelo lado, tem um volante, mas o Flamengo procura um meia. Em véspera de enfrentar a equipe do Botafogo, já, né, a gente vai estar enfrentando o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo é líder da competição, mas vai enfrentar uma equipe alternativa, um time alternativo. Né? O Flamengo praticamente confirmado a escalação com o Matheus Cunha no gol. Né? Na lateral direita, o jogador Mateuzinho. Aí o Flamengo com 3 zagueiros, né? Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. Aí tem que saber se o Cleiton vai jogar de lateral esquerdo ou de 3 zagueiros. O meio-campo com o Eric Pulgar, Matheus França e Matheus Gonçalves. Ataque Marinho, Cebolinha e Mateuzão. Essa deve ser a provável escalação da equipe logo mais contra o Botafogo. Mas o Flamengo procura um meio-campo, né? E com o futebol europeu, com a janela europeia fechada, o Flamengo vai ter que recorrer ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Muitos nomes foram falados, muitos nomes foram ventilados, mas o certo é que o Flamengo tenta sim a contratação ainda de um meia. Claro, realmente para contratar um meia teria que ser um reforço em imediato, ou então em aquisição em definitivo, né? O que realmente diminui as possibilidades do Flamengo. Porém, o Flamengo tem, assim, ainda o real interesse, e há pouco falado isso, né? A gente conversou com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, e essa pessoa não negou a nossa informação. Eu fiz a seguinte pergunta: o Flamengo tem interesse em Davi Terãs, meia atacante do Atlético Paranaense, também uruguaio, assim como o Fabrício Dias, e aí foi me respondido o seguinte: todo grande jogador interessa ao clube. O Davi Terãs é um grande jogador, vem se destacando há algum tempo no Atlético. Ele teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, tá? Ele jogava no Danúbio do Uruguai, foi para o Atlético, não foi tão bem, voltou para o Peñarol, e aí sim, muito bem no Peñarol, se encaixou muito bem na equipe do Atlético Paranaense. Aliás, vive um bom momento, é uma das principais peças. O Flamengo não vai conseguir sair e tirar tão facilmente o Davi Terãs do Atlético Paranaense. Empréstimo totalmente descartado com opção ou obrigatoriedade. E aí eu perguntei se haveria alguma negociação em curso, se o Flamengo tinha interesse, e a resposta foi essa: todo grande jogador interessa ao Flamengo. O Davi Terãs é um grande jogador, fez uma grande temporada no passado, é tudo que eu posso dizer.
Ou seja, não foi negado a informação que foi me passado há algumas horas atrás. Então o Flamengo, sim, pode estar fazendo a negociação, ou então negociando, ou até mesmo... essa palavra monitorar é uma palavra meio chata, né? Inclusive tem muitos empresários que dizem que seus atletas estão sendo monitorados, foram procurados, até para poder favorecer e poder, como é que se diz? Valorizar o seu ativo. A diretoria do Flamengo faz muita cagada, tem muitos erros, eu sou um dos primeiros e sou um dos que mais criticam, né? Mas tem muitos nomes que sequer passam pela ideia da diretoria, o que não é o caso do David Terans, né? É um jogador que não é barato, é um jogador que também não tem uma idade tão baixa assim, mas é uruguai, já está adaptado ao futebol brasileiro, embora o Flamengo é totalmente diferente do Atlético Paranaense. Talvez se chegasse no clube poderia ter uma adaptação um pouco mais facilitada, com o Varela e o Arrascaeta lá, né? São também uruguais e disputaram inclusive a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Acho que talvez isso poderia facilitar, mas não foi negado o interesse do Flamengo no David Terans. E voltando ao assunto sobre empresários, nem culpo os jornalistas, porque eu também me incluo. Muitos empresários dizem que o Flamengo procurou para valorizar e negociar com outras equipes, porque sabe que o Flamengo tem uma grande pujança financeira, um grande engajamento. Então a gente tem que separar o que é monitorar, o que é oferecer, o que é consultar, o que é procurar e o que é negociar. Então o Flamengo, pelo que foi me passado, o Flamengo já sim tem conversas, ou conversou, ou terá conversas mais avançadas pelo David Terans. Isso foi um membro da diretoria do Flamengo que conversou comigo. Né? Obviamente que eu não vou poder passar a fonte, né? Mas disseram isso. Não negaram a informação, disseram que, inclusive, todo grande jogador, na cabeça dessa pessoa, na cabeça desse dirigente, um grande jogador interessa ao Flamengo. E o David Terans seria um jogador para poder usufruir ali naquela posição do meio campo para frente, jogar ao lado do Everton Ribeiro, ou ao lado do Arrasca, ou no esquema, quando de repente o Flamengo tivesse sem os dois, por exemplo. O David Terans é um grande jogador. Acho que, na minha opinião, seria muito bom agregar para o elenco. Acho que o Flamengo precisa de um elenco forte. O Flamengo não tem reserva para o Everton, não tem reserva para o Arrasca. Acho que com características similares ao Gabi não tem reserva para o Pedro. Então seria uma boa sacada reforçar nesses setores. E como a janela está fechada, o Flamengo diminui um pouco as possibilidades. Porém, do meio para frente, recebi essa informação hoje, fui apurar, conversei também com alguns intermediários, alguns amigos empresários, a gente tem realmente alguns contatos, e a informação é que o Flamengo realmente se move por bastidores, né, para tentar a contratação de David Terans. Não é um jogador barato, é um jogador que vem se destacando, como foi dito há algum tempo, no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense. Inclusive, a gente até achou estranho na época, porque começou no banco, o Filipão botou ele no banco na final da Libertadores contra o Flamengo, e o Flamengo, com um a mais em campo, ele bateu uma falta perigosíssima, o Santos foi muito bem no lance. O David Terans deu trabalho para o Flamengo no segundo tempo, mesmo com um a menos a equipe do Furacão. Então, é um jogador interessante, é um jogador que, repito, não foi negado por um desses dirigentes o interesse do Flamengo no atleta, e eu queria saber da sua opinião. Então coloque aqui no chat, coloque aqui nos comentários. David Terans é um bom nome? O Flamengo deveria realmente ir atrás do David Terans? Lembrando que muitos nomes foram falados, principalmente estrangeiros, mas com o fechamento da janela, poucos nomes sobraram, né? E David Terans eu acho que é um grande jogador, eu acho que é um bom nome. Acho que dos meios disponíveis, se o Flamengo quiser contratar para agora, para imediato, é um bom nome. Agora, se o Flamengo não fizer a contratação nesse momento, a janela europeia vai se abrir novamente no meio do ano. E aí o Flamengo pode ter mais possibilidades. Agora, acho um bom reforço. O Flamengo, houve uma reunião ontem para se reforçar para uma posição de volante, para a posição de atacante de lado. A lateral esquerda também é uma posição que está sendo observada com carinho devido já à idade avançada do Felipe Luiz, à sua condição física. A gente sabe que o Davi Luiz é o último ano dele e ele está machucado, nem tem atuado assim. E para não sobrecarregar o Ayrton Lucas, o Flamengo pode ir ao mercado pela lateral esquerda também nesse momento. Se tiver dificuldade, só no meio do ano. Então a gente até brinca, né? Não vai vir ninguém, mas o Flamengo tem que se reforçar nesse momento. Se quiser continuar sendo competitivo na Libertadores, no início de Copa do Brasil, até mesmo no Campeonato Carioca, o Flamengo tem que ser competitivo, tem que ter um elenco melhor. Não adianta ter elenco com vários jogadores estrelares, galácticos, mas ter carência em algumas posições. O Flamengo tem algumas grandes carências, né? Então, essa é a informação que eu recebo é que o Flamengo sim tem interesse em David Terans. Não foi confirmado por um dirigente do qual eu tive contato, mas não foi negado. Isso aí é muito importante. Inclusive, repito, todo bom jogador, todo grande jogador interessa ao Flamengo.
E aí eu perguntei, mas tem negociação? E não foi respondido. Então, não falou nem que sim, nem falou nem que não, e pelo nosso feeling, pelo que a gente entende, pelo que a gente apurou, também com empresários, com pessoas que comandam o futebol e negociações, a gente tem alguns contatos. O Flamengo sim tem interesse em Davi Terãs. Agora, tem que ver como é que funciona. A gente pode consultar agora aqui, né, no próprio Transfermarkt, a situação do Davi Terãs, né? O tempo de contrato dele, se eu não me engano, tá, pessoal? E até 2024 com o Atlético Paranaense. A gente pode consultar rapidamente aqui. Até 2025. 30 de junho de 2025, segundo o Transfermarkt, ele vale 5 milhões de euros, né? E ele tem 28 anos, 1,76 m, 2 gols na temporada, 4 assistências em 8 jogos, ou seja, praticamente participou em todos os 8 jogos, quase 8 participações, né? São 2 gols e 4 assistências. O Flamengo realmente necessita de um jogador como o Davi Terãs. Se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás. Eu acho que é uma boa contratação. O Flamengo recebeu uma boa bolada com a venda do João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra, que disputa a Premier League. E eu acho que o Flamengo precisa do meia. E esse meia poderia ser o Davi Terãs. 5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. No Davi Terãs, eu não acho ruim, não. Tá? Acho um grande jogador. Agora tem que ver também. A gente sabe lá que os dirigentes do Atlético Paranaense, né, principalmente o Petralha, é meio carne de pescoço para negociação, embora o Flamengo tenha uma situação e uma negociação sempre trabalhosa, mas um bom relacionamento com o Atlético. Inclusive, recentemente, na janela do ano passado, no meio do ano passado, o Flamengo contratou o goleiro Santos. Então, vamos aguardar. Acho o Davi Terãs um bom jogador e quero a tua opinião. Coloque aqui sim, S para sim, N para não. Se o Davi Terãs vale a pena o investimento. Lembrando, informação também da nossa amiga Raíza Simplício, o Flamengo estaria de olho no volante Fabrício Dias, do Liverpool do Uruguai. Né? Essa notícia já foi vinculada por outros veículos, mas reforçada no dia de ontem. Né? O jogador de 20 anos da seleção do Uruguai, o Fabrício Dias, do Liverpool, do seu país. E aí, também é uma boa? O que você acha? É um bom jogador? Quero a tua opinião. Lembrando, tem Flamengo e Botafogo. A gente já deu a possível escalação e está aqui o QR Code da Bet Nacional. É a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Eu vou fazer minha aposta. Para mim, a dica do dia, momento Bet Nacional, é a vitória do Flamengo e ambos marcam. Eu sou realmente otimista. Mesmo sendo um time alternativo, acho que dá para o Flamengo ganhar. Para mim, meu palpite 2-1 Flamengo, tá? 2-1 Flamengo, vitória do Flamengo com ambos marcam. Esse é o palpite Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou as maiores cotações. Não é só futebol, tem outros esportes e outras modalidades. E tem um detalhe, você fazendo o cadastro na Bet Nacional, o link está na descrição aqui, você concorre à camisa do Flamengo no final do mês de março. Camisa nova, manto novo, 2023, manto 1. Né? Camisa oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Basta você escanear esse QR Code que está aqui ou clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro. Você fazer o seu cadastro, printa o comprovante de cadastramento e mande para a gente por e-mail. Ah, Julião, qual o seu e-mail? Meu e-mail é esse aqui, ó, o jumiguelneto@gmail.com. Se você tiver dificuldade nesse QR Code, tem um link na descrição. Fez o cadastramento na Bet Nacional, colocou R$10 pelo menos, comprovante de cadastramento, manda para jumiguelneto@gmail.com. Você automaticamente vai estar concorrendo a uma camisa do Clube de Regatas do Flamengo, manto 2023. Além disso, além das dicas da Talking Bet. Talking Bet é uma consultoria esportiva, né? Que a gente está sempre dando dicas, quem vai fazer o primeiro gol, se ambos vão marcar, quem ganha, quem perde, cartão, escanteio, tem NBA. A Talking Bet é um projeto gigantesco, vitorioso, mesmo sendo ainda iniciante, né? Já é um projeto que já nasce gigantesco e eu tenho orgulho de ser embaixador da Talking Bet. Tem esse QR Code aqui ao meu lado, da Talking Bet, mas se você tiver com dificuldade também nesse QR Code, tem um link fixado aqui no chat e também o link na nossa descrição. Talking Bet e o melhor, assim como a Bet Nacional, a Talking Bet você fazendo parte do grupo gratuito. Você não paga nada. O melhor é isso. É um grupo gratuito do Telegram e você tem os meus resultados, os resultados dos meus consultores, analistas, nossos tipsters, são mais de 300 tipsters espalhados pelo mundo, uma assertividade absurda e é totalmente gratuito. É isso mesmo, são sinais, possibilidades e oportunidades gratuitas enviadas todos os dias. Então faça parte da Talking Bet, concorra também a uma camisa do Flamengo no final do mês de março, só de estar participando. Então não deixe de faturar, faça uma graninha extra lá na Talking Bet. Eu tô lá no grupo, tô sempre mandando vídeo, dicas e interagindo com a galera. Então se você que é meu seguidor, quer também ter dicas lá na Talking Bet, eu tô lá participando e como eu falei, sou embaixador com o maior orgulho. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, a informação é essa, o Flamengo sim
cogita a contratação de Davi Terãs, interessa ao Flamengo, e o Flamengo analisa um avanço oficial pelo atleta. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News, é muito importante para o nosso crescimento. Faça também seu cadastro na Bet Nacional e vá lá participar do nosso grupo free do Telegram, do Talking Bet, com dicas esportivas, e eu tô lá sempre interagindo com vocês. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Saudações.